Quero cumprimentar a todos os nossos alunos, nosso curso pastoral telepresencial, na graça e na paz do Senhor Jesus. Espero que essa matéria hermenêutica esteja aumentando o seu prazer de estudar a palavra de Deus. Espero que ela esteja trazendo clareza, esteja elucidando, fazendo com que você compreenda mais facilmente aqueles textos mais obscuros que antes você não conseguia compreender. Amém? Na última aula eu disse para você que essas próximas aulas nós iríamos colocar alguns princípios para dar a você uma visão global da palavra de Deus, uma visão mais ampla. Na última aula nós falamos sobre o princípio das alianças. Nós vimos são 9 alianças, importante você memorizá-las, cada uma delas. E lembra, cada aliança tinha 3 elementos, lembra disso? Cada aliança tinha uma palavra ou promessa, tinha um sangue e tinha o selo daquela aliança. Você deve saber esses 3 elementos. E alguém pode dizer, pastor, mas será que eu posso estar ensinando isso também na minha igreja? Você deve ensinar isso. Esse é um entendimento que todo crente tem que ter. É uma compreensão fundamental, básica, ou seja, de fundamento, de alicerce da vida cristã. Ok? E a partir daquela compreensão, você pode então interpretar textos da palavra de Deus. Ok? Eu queria que nós orássemos agora. Hoje vamos ver mais um princípio. Queria que você colocasse de pé. E vamos pedir ao Senhor, como nós temos feito aqui frequentemente. Senhor, dá-nos espírito de sabedoria, de entendimento, de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Feche os seus olhos. Pai, nós oramos mais uma vez ao Senhor, que o teu Espírito mova no nosso coração, no nosso homem interior. Que possamos compreender com todos os santos, termos revelação do teu supremo propósito, da tua palavra. Ó Deus, não queremos tomar a tua palavra de maneira natural, de maneira humana, comum, mas dá-nos reverência, dá-nos tomá-la como vida para o nosso espírito. Nós oramos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje eu gostaria de falar do princípio das dispensações. Essa é uma palavra usada frequentemente pelos irmãos. E o que é dispensação? Então, de acordo com o dicionário, dispensação é um sistema administrativo ou de gestão. Bom, o dicionário não nos diz muito o que é, mas a palavra de Deus, então lembra, sistema administrativo, isso aqui é importante. Ou seja, Deus está no controle da história. Isso é algo precioso. Então, segundo o dicionário, dispensação é um sistema administrativo. Isso é bíblico. Por quê? Porque Deus está no controle da história. Deus administra todas as coisas. Sendo Ele Senhor, Ele governa e Ele estabeleceu na história a sua vontade. Segundo a teologia, significa a ordenação dos eventos sob a autoridade divina. O tratamento de Deus para com as suas criaturas. Nas Escrituras, a definição da palavra vem do grego oikonomia. O que te lembra quando você vê essa palavra oikonomia? Ela é literalmente a palavra economia, que nós usamos cotidianamente. No grego, oikonomia. Oikos, no grego, significa casa. Oikos, casa. Nomos significa regra, lei, administração. Então, oikos, nomos, significa administração da casa. Oikonomia são os princípios para se administrar alguma coisa. Essa palavra é traduzida na Bíblia primeiro como despenseiro. Então, Paulo, ele fala de si mesmo lá em 2 Coríntios, que ele é um despenseiro, que no grego é oikonomos. Ele é um despenseiro, tá certo? Mas também a economia é traduzida como dispensação. Oikonomia é traduzida como dispensação. Essa é uma palavra muito específica. É muito estranho a gente falar economia de Deus, mas é correto. É correto, porque oikonomia é economia. Então existe uma economia de Deus na história, ou seja, uma administração do seu projeto. Então, dispensação nada mais é do que administração do projeto de Deus. Em outras palavras, dispensação envolve a relação administrativa de Deus com o homem. Deus tem um projeto, Deus tem um propósito, e Ele então vai dispensando, Ele vai administrando, Ele vai liberando, vai revelando esse propósito à medida em que a história vai avançando. Por isso nós usamos a palavra dispensação não para se referir a uma era,
Presta atenção nisso. E nem a um tempo, mas sim a um projeto administrativo de Deus, ao processo de Deus de se revelar ao homem. Depois que o homem pecou, o homem foi afastado de Deus, porque a consequência do pecado é a morte. Morte é separação. Uma vez como foi separado, foi ficando cada vez mais distante de Deus e perdeu o conhecimento de Deus. Deus agora, na história, vem se revelando ao homem. Presta atenção nisso. Não estou dizendo que existe evolução humana, mas existe evolução do pensamento humano, evolução das instituições humanas. E também existe evolução da revelação de Deus. Por quê? A revelação de Deus ao homem, ela é progressiva na história. Lembra disso? A revelação de Deus é progressiva. Deus não se revelou completamente ao homem. Então, o que nós conhecemos de Deus hoje é muito mais do que se conhecia nos dias, talvez, de Noé, de Abraão, de Davi. Ou seja, nós temos uma revelação muito maior. Muito bem. Se a revelação de Deus é progressiva, isso significa, então, que os homens, por exemplo, nos dias de Noé, tinham conhecimento pequeno de Deus. Nos dias de Moisés, do Velho Testamento, um conhecimento um pouco maior, mas ainda pequeno. Hoje nós temos um conhecimento muito grande de Deus, porque Cristo, ele é a exata expressão de Deus Pai. Daí, então, como é que Deus trata com o homem? Deus trata com o homem, em cada época, de acordo com a revelação que ele tem. Então, em cada época, o homem tem um nível de revelação. Deus, então, trata com esse homem de acordo com esse nível de revelação. Por isso que algumas pessoas às vezes não entendem. Eu estou te contando uma chave hermenêutica para você explicar, por exemplo, por que Deus, sendo amor, ele manda, por exemplo, que se mate. Então você pega no livro de Josué, por exemplo, você vê Deus dizendo para o povo de Israel, olha, vocês vão entrar na terra agora e vocês vão matar todo mundo, não deve ficar ninguém, deve matar velhos e crianças, homens e mulheres, todos devem morrer. Aí você fala, mas isso não parece com Deus no Novo Testamento, parece que é outro Deus. Não, Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Mas a revelação que o homem tinha de Deus é que não era a mesma. Então Deus não poderia tratar com aquele homem, naquele momento, que tinha aquele nível de revelação, como trata conosco hoje. Então, por exemplo, hoje no Novo Testamento, você não vai ver isso acontecendo. Por quê? Porque a revelação que nós temos é muito maior. Por isso que as exigências de Deus para com os homens variaram de acordo com as épocas. Aquilo que Deus requer do homem varia de uma época para outra. Por quê? Porque a revelação é progressiva. Deus trata com o homem, então, de acordo com a dispensação em que ele vive. Por quê? De acordo com a dispensação que ele vive, você sabe o nível de revelação que ele possui de Deus. Por isso, dispensação refere-se à maneira de Deus lidar com o seu povo em cada momento da história. Por quê? Em cada momento, cada dispensação possui uma certa revelação da vontade de Deus. Não sabe tudo, não conhece tudo, mas tem revelação de algum aspecto. E Deus trata com o homem com relação à obediência dele a esse aspecto que lhe foi revelado naquela época. Compreendeu isso? Então, por exemplo, qual foi Adão, por exemplo? O que Deus revelou para Adão a respeito da sua vontade? Uma coisa, que o homem deveria crescer, multiplicar, dominar e sujeitar. E não deveria comer a árvore do conhecimento. Adão só sabia isso. Adão não sabia do propósito eterno de Deus. Adão não sabia dessas coisas. Então, Deus tratou com Adão exclusivamente com base naquilo que ele sabia. Hoje, o que você sabe? Isso é sério. Deus vai tratar com você com base na revelação que foi dada hoje, no tempo do Novo Testamento, na dispensação da graça. Ok? Então, diante disso, você consegue compreender agora o que eu quero dizer com dispensação. Temos que ter muito cuidado com esse assunto de dispensação. Por quê? Você pode levar isso a um extremo e pensar que Deus muda de ideia no decorrer da história. Entendeu? Como se Deus tivesse planos e Deus, então, é frustrado num plano, ele faz outro plano. Não existe isso.
que existe uma progressão, existe uma revelação progressiva. Não existe uma coisa anulando a outra e nem contradizendo. Isso é importante dizer. Outra coisa que é importante é que você não pode cair no extremo, se tornar um ultradispensacionalista e rejeitar tudo que é da outra dispensação. Né? Tem algumas pessoas que fazem isso, rejeitam tudo. Só existe hoje a graça, mais nada. Mas isso também pode ser um equívoco. Precisamos ter um equilíbrio nisso aí. Alguns levam ao extremo a visão dispensacional, dividindo demais o propósito de Deus, o que está errado. E outros rejeitam a dispensação, como se não existisse. No entanto, ela está na palavra de Deus, aliás, essa palavra é bíblica. Dispensação nós vimos agora. Existem 7 dispensações na Bíblia. Fácil de você entender. A dispensação da inocência, que foi o tempo em que Adão estava no Éden antes do pecado. A dispensação da consciência, que foi o tempo depois do pecado de Adão até o dilúvio. A dispensação do governo humano, que foi do dilúvio até Abraão. A dispensação da promessa, que foi nos dias de Abraão até Moisés. A dispensação da lei, que começou com Moisés, em Êxodo capítulo 20. E a dispensação da graça, que começou no Novo Testamento. Alguns creem que começou com João Batista, outros creem que começou com a vinda do Espírito Santo. Mesmo que você tenha divergência sobre isso, saiba que estamos hoje na dispensação da graça. E por último, temos a dispensação do reino, que vai começar, não começou ainda, quando Jesus voltar nas nuvens e estabelecer o seu trono em Jerusalém. Essas são as 7 dispensações. Vamos ver cada uma delas, porque você tem que ter clareza para você poder interpretar a palavra de Deus. Nós vamos ver para cada dispensação 3 aspectos também. O tempo dela, a responsabilidade que foi dada ao homem e o fracasso do homem. Consequentemente, o juízo. Poderíamos dizer 4, mas fracasso e juízo está ligado. Então você vê, tem o tempo, responsabilidade, fracasso do homem porque não cumpriu o que Deus exigiu e a disciplina ou juízo de Deus. Ok? Primeira dispensação, inocência. Qual foi o tempo? Foi da criação do homem até a queda. Desde que o homem foi criado até a queda. É chamado de inocência. Talvez não seja uma palavra mais apropriada, mas ela é usada apenas no sentido de que o homem não havia pecado ainda. Qual que era a responsabilidade do homem nessa dispensação? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era uma responsabilidade. Eu considero também uma responsabilidade de Adão guardar o Éden. Eu não escrevi aqui porque há divergências, mas eu considero que Deus falou para ele, foi uma ordem, para ele guardar o Éden. Adão falhou nas duas coisas. Ele não guardou, a serpente entrou e depois ele ainda comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso está lá, eu coloquei para vocês referências aí, eu não vou ler com você, porque você conhece. Qual foi o fracasso? Gênesis 3,6 diz o quê? Que tanto o homem quanto a mulher viram que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, e eles tomaram então do fruto e comeram. Então, fracassaram na revelação que tinham. Estão compreendendo o que eu estou dizendo? Fracassaram na revelação que tinham. A revelação da vontade de Deus é, não coma. Fracassaram na revelação. Qual foi o juízo? O texto de Gênesis descreve que o Senhor agora vai multiplicar as dores do parto, e a mulher teria que se submeter ao seu marido, que o homem agora teria que suar, a terra ia produzir cardos e espinhos, cardos, abrolhos, por causa do pecado, e o homem teria que trabalhar arduamente. Trabalho já existia, mas agora o trabalho tornou-se algo extremamente desgastante, terrível, como consequência do pecado. Mas além disso, a principal consequência é a morte, porque Deus disse, no dia que você comer, você morre. Adão e Eva não morreram instantaneamente, porque a morte não começou no físico, a morte começou no espírito, foi de dentro para fora. Primeiro morreu o espírito, depois morreu o corpo. Essa foi a história da primeira dispensação. Uma vez que o homem caiu no pecado, então começou a segunda dispensação da consciência. A dispensação da consciência também, esse nome é dado simplesmente em oposição à primeira, que era da inocência. Uma vez que o homem caiu no pecado, diz a Bíblia, ele tornou-se consciente que estava nu. Então essa palavra, o homem tornou-se consciente, é o tema, vamos dizer, o nome dessa segunda dispensação. Então, nessa segunda dispensação, qual é a responsabilidade do homem? Obedecer e oferecer sacrifícios derramando sangue.
Onde é que nós vemos isso? Já falei para você na aula passada. Quando o homem pecou, Deus fez para ele vestes de peles de animais. Que animal era esse? A Bíblia não diz, mas eu creio, e é de bom tom acreditar, que o animal era um cordeiro. Porque Paulo diz que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Teve um cordeiro que morreu lá no Éden para que Adão e Eva pudessem ser vestidos. Tenho certeza que quando Adão e Eva viram aquele animal sendo morto, eles então entenderam qual seria o caminho agora de aproximar-se de Deus. Não existe nenhum versículo na Bíblia dizendo que Deus ensinou para eles isso, mas diz que Deus deu o exemplo. E logo no capítulo 4 nós vemos Caim e Abel vindo cultuar a Deus. Caim ofereceu do fruto da terra, mas Abel ofereceu o rebanho, do melhor das suas ovelhas. Ele sacrificou ao Senhor. Deus aceitou o sacrifício de Abel, não aceitou o de Caim, indicando que tanto Caim quanto Abel tinham também o entendimento da responsabilidade de ser aceito diante de Deus apenas pelo sangue, que não havia espaço para obras de justiça praticadas por nós. Qual foi o fracasso? A corrupção do homem. A corrupção começou com Caim. É interessante que a gente pensa que a corrupção começa no lugar mais pecaminoso que existe. Não, a corrupção começou no culto. Caim e Abel foram cultuar a Deus. Eles queriam fazer algo para Deus. Mas ali começou o problema. Na presença de Deus é que as coisas aparecem. Caim foi exposto. Não é? A Bíblia fala então que ele se corrompeu, ele matou o seu irmão. O pecado de Adão e Eva foi um pecado de desobediência. Mas o pecado de Caim tornou-se muitas vezes pior. Ele tornou-se um homicida. Mas depois veio um descendente de Caim, chamado Lameque, que matou um só porque tinha incomodado ele. Pisou no pé dele, ele matou. Então, o homem tornou-se tão ímpio, tão corrompido, tão perverso, que o Senhor diz no capítulo 6 de Gênesis, que não tinha jeito mais para a espécie humana. Então veio o juízo. Qual foi o juízo dessa dispensação? Foi o dilúvio. Gênesis 6, 7 diz, e disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. A Bíblia fala então que veio o dilúvio. Esse foi o juízo de Deus por causa do fracasso. Terceira dispensação é a dispensação do governo humano. Qual que é o tempo dela? Do dilúvio até a Torre de Babel. Torre de Babel lá em Gênesis capítulo 11. Qual foi a responsabilidade? Lá em Gênesis capítulo 9, versos 6 em diante, diz que o homem deveria se espalhar por toda a terra. Deveria encher a terra e se espalhar por ela. Essa era a ordem que havia sido dada. Mas qual foi o fracasso? Desobedeceram. Lá em Gênesis 11, 4, os homens se uniram e disseram, olha o que diz, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque os céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então veja, fizeram uma torre com o intuito específico de se rebelarem contra uma ordem divina. O Senhor falou para espalhar. Eles disseram, vamos fazer uma torre para não sermos espalhados. Qual foi o juízo? Deus então veio e confundiu as línguas. Verso 9 diz, por isso se chamou o seu lugar Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Gênesis 11, verso 9. O juízo foi a confusão de línguas. Essa foi a terceira dispensação. Quarta dispensação, dispensação da promessa, que vai de Abraão até a lei lá no Monte Sinai. Abraão no capítulo 12 de Gênesis, até a lei em Êxodo capítulo 20. Qual era a responsabilidade? Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E a terra que o Senhor mostrou era a terra de Canaã. Depois lá em Gênesis 15, o Senhor disse que ia dar essa terra. Na verdade, Gênesis 12, 7 diz, e apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua descendência darei esta terra. O Senhor disse que ia dar a terra. Eles tinham que ficar ali. Mas qual foi o fracasso? Desceram para o Egito. Alguém fala, pastor, mas isso foi dito para Abraão. Sim, mas lembra quando eu falei da aliança? A aliança foi confirmada com Isaac e também com Jacó. Portanto, eles todos sabiam de qual era a responsabilidade. Deveriam ficar ali. Abraão desceu para o Egito, Isaac desceu para o Egito, e depois o próprio Jacó foi morar no Egito. Não só desceu, quanto foi
morar ali, como está lá em Gênesis 46, verso 6, que diz: e tomaram o seu gado e os seus bens que haviam adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua descendência com ele. Esse foi o fracasso. Qual foi o juízo? A escravidão. Lá em Êxodo capítulo 1, no verso 8, está aí no PowerPoint para você, eu não vou ler com você o texto, você conhece tão bem quanto eu. A palavra do Senhor diz que levantou-se um faraó que não havia conhecido José, e então temendo que o povo se multiplicasse, e em vindo um inimigo, aquele povo pudesse se unir ou se aliar ao inimigo, e então derrotar os egípcios, faraó então resolveu destruir o povo, e também escravizá-los. Destruir porque ele tentou impedir que os meninos, né, vamos dizer assim, que nascessem, pudessem ser criados. Ele queria que fossem todos mortos. Né, e depois escravizou todos eles. Então esse foi o juízo dessa dispensação, a escravidão no Egito. A quinta dispensação é a dispensação da lei. Qual o tempo dela? A lei foi dada lá no Monte Sinai, mas ela vem até Cristo. A palavra do Senhor diz lá em Romanos que o fim da lei é Cristo. Okay? É suficiente para nós. Mesmo que não vamos marcar um dia exato, o fim da lei é Cristo. Qual que era a responsabilidade nessa dispensação? Guardar toda a lei. Êxodo 19, 8 diz: então todo o povo respondeu uma voz e disse: tudo que o Senhor Deus tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Então, essa era a responsabilidade, cumprir a lei. Qual foi o fracasso? Todo mundo sabe, nunca conseguiram cumprir a lei. Violaram a lei e ainda pior, rejeitaram a Cristo. Rejeitaram a Cristo. A Bíblia fala lá em Mateus 27, que eles até pediram que todo mal, a maldição, viesse sobre eles. Esse foi o fracasso da dispensação da lei. Qual foi o juízo? O juízo foi a dispersão pelo mundo afora. No ano 70, na nossa era, o general romano chamado Tito, ele veio e espalhou os judeus pelas nações de toda a terra. E a Bíblia fala então que Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Como está lá em Lucas e também lá em Apocalipse, capítulo 11. Ok? A sexta dispensação é a que nós estamos agora. Quando é que ela começou? Ela começou com a vinda de Cristo. É como eu disse, tem controvérsias. Alguns dizem que o tempo da graça começou quando João Batista começou a pregar. Outros dizem que a graça começou nos dias de Cristo mesmo. Porque, na verdade, os apóstolos disseram isso lá em João, no capítulo 1. Diz que a lei veio por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Outros acreditam que o tempo da graça começou no dia que o Espírito Santo veio e veio habitar dentro do homem. Mas, ainda que você discuta aí sobre o dia exato, você sabe que tudo está relacionado com o sacrifício de Cristo, ali na cruz e com a sua ressurreição. Aí começou o tempo da graça. E o tempo da graça é muito específico. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos agora filhos de Deus, tendo a vida de Deus dentro de si. Quem? O que tem que fazer? Apenas crer no nome. Qual é a responsabilidade do homem nesse tempo da graça? Apenas receber a Cristo pela fé. Crer, receber pela fé e, obviamente, depois que receber, andar pelo Espírito. João 3,18 diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E Efésios 2:8 e 9 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, nesse tempo da graça, a salvação é pela graça mediante a fé. Isso é responsabilidade, tem que crer em Cristo. E é interessante que é justamente isso que o homem hoje não faz, crer em Cristo. E é esse o fracasso, rejeitam a Cristo. Né? João 5,40 diz: e não quereis vir a mim para terdes vida. Em 2 Timóteo 3, de 1 a 7 também diz como é que os homens vão ser nos últimos dias. Amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, traidores, obstinados, orgulhosos, amigos dos prazeres, inimigo de Deus. Uau, que descrição extraordinária. Tudo isso por quê? Porque rejeitaram a Cristo. Esse é o fracasso.
Qual vai ser o juízo? Ainda não veio, porque nós estamos agora nessa dispensação. Lembra disso? Quando você for ler a palavra de Deus, nós estamos nessa dispensação da graça. Ainda não veio o juízo, porque ainda não terminou essa dispensação. Qual vai ser o juízo? O juízo vai ser a grande tribulação. Mateus 24, verso 21 diz: porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá jamais. Apocalipse 6,17 diz: porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá resistir? A graça é a expressão máxima do amor de Deus. E quando alguém rejeita a expressão máxima do amor, merece também receber a expressão da sua ira. Esse vai ser o dia do juízo, a grande tribulação. Vamos estudar juntos aqui oportunamente, 3 anos e meio, onde a ira de Deus será derramada sobre a terra. Mas ainda não vai ser o fim, porque ainda tem uma 7ª dispensação. Quando vai acontecer? Ela vai acontecer no futuro, não vai ser agora. Ela vai começar com a volta de Cristo. Quando Jesus voltar, pisar no Monte das Oliveiras e estabelecer o seu trono em Jerusalém, ele vai reinar sobre a terra com cetros de ferro por 1000 anos. Então a dispensação do reino é também chamada de milênio. Por quê? Porque a Bíblia diz claramente que vai durar 1000 anos. 1000 anos. Qual vai ser a responsabilidade do homem nesse tempo? Isaías 11:3 diz: e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lômbios, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Qual vai ser a responsabilidade do homem naqueles dias? Adorar e obedecer a Cristo. É a mesma coisa que hoje. Hoje você precisa de crer, porque você não vê. Naquele dia você vai ter que obedecer, porque você vai ver e vai ter que submeter e se curvar diante dele. Isso vai ser dispensação do reino. E Zacarias 14 diz que acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei. Essa é a responsabilidade. O Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. Então isso aqui é a responsabilidade, obedecer e adorar. Qual é o fracasso? A Bíblia fala lá em Apocalipse, no capítulo 20. Isso é algo impressionante e incrível. Mesmo o homem vendo e tendo o reinado de Cristo, o príncipe da paz, sobre eles, no final dos 1000 anos, Satanás será solto e o homem vai se rebelar de novo. Olha o que diz em Apocalipse 20, verso 7. E, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Que coisa terrível. Essa 7ª dispensação também vai ter um fracasso. Tá bom? Qual vai ser o juízo? O juízo está lá em Apocalipse, capítulo 20, do verso 11 em diante, que vai ser o julgamento do grande trono branco e também a consumação, a lixeira final do universo, que é o lago de fogo e enxofre, onde vai ser lançado toda a escória, todo o lixo que sobrou. Ok? Então, esse é o entendimento da dispensação ou das dispensações. Não coloquei aqui, mas é importante você entender. Não coloquei o PowerPoint, mas está na sua apostila. Por que é importante você entender como é que você aplica isso na hermenêutica? Primeira coisa, compreendendo as dispensações, você compreende que é preciso ter cuidado ao tomar certos trechos da palavra de Deus. Porque você tem que entender que aquele trecho é aplicado para uma determinada dispensação. E que às vezes não se aplica a outra. Tá certo? É interessante, é óbvio que você vai perceber que a Bíblia
ela é um livro só. E as dispensações mostram isso também, uma sequência progressiva da revelação de Deus. Mas você não deve, em instante nenhum, pensar que você deve pegar trechos de uma dispensação e aplicar a outra sem a devida compreensão do contexto onde está colocado. Entende isso? Então, isso é muito claro. Você não pode simplesmente dizer, eu já ouvi pessoas dizendo isso. A Bíblia fala que no Velho Testamento os homens podiam ter mais de uma mulher. É verdade, a poligamia era tolerada, mas isso foi numa dispensação específica, a dispensação da lei. Hoje, na dispensação da graça, a vontade de Deus é que o homem seja marido de uma só mulher. Esse é o padrão para o discípulo. Entende isso? Aí você pega também um trecho, por exemplo, lá em Apocalipse, no capítulo 11, você vê as duas testemunhas que virão para testemunhar antes da grande tribulação. A Bíblia fala que aqueles que quiserem se opor a elas, elas vão ter poder para fazer cair fogo do céu. Aí você fala, então nós podemos hoje fazer cair fogo do céu e matar as pessoas. Não, não podemos. Mas por que elas podem? Porque elas estão inseridas numa outra dispensação. Porque quando vier o juízo de Deus, a grande tribulação, há como que uma transição. E aí, naquele momento, vai se poder também de novo fazer isso, porque é tempo do juízo de Deus. Hoje não é tempo do juízo de Deus, hoje é tempo da graça de Deus. Sendo o tempo da graça de Deus, hoje nós podemos pregar, mas não podemos resistir àqueles que nos resistem. E aqueles até que quiserem nos matar, não podemos fazer nada, a não ser nos tornar mártires. Compreende isso? Muito bem. Compreender também a dispensação é chave para perceber o coração de Deus. Muitas pessoas questionam esse tópico e dizem, não deveríamos olhar essa questão de dispensação na Bíblia. Mas, na verdade, elas existem e são claras na palavra de Deus. Mas algumas coisas, às vezes, se interpõem. Quando a igreja primitiva foi se reunir, foi feito um concílio, porque havia um problema. Havia pessoas dentro da igreja que estavam dizendo que para o crente ser salvo, além de crer em Jesus, também tinha que circuncidar-se. Então os apóstolos se reuniram num grande concílio em Jerusalém. E então chegaram à conclusão, não tem que circuncidar. Mas eles deram algumas orientações interessantes. Eles disseram para lembrar dos pobres e para se abster da carne de animais sufocados, do sangue da carne de animais sufocados. Ora, essa orientação parece que não é muito do Novo Testamento. Alguém fala, é da lei. Na verdade, é antes da lei. É da dispensação do governo humano. Quando o homem saiu da arca, foi quando Deus deu essa ordem, que eles não deveriam comer a carne. A carne havia sido dada como alimento, mas não deveriam comer o animal sufocado, não deveriam comer o sangue. Aí você tem, parece que, algo da dispensação lá do governo humano aparecendo aqui no Novo Testamento. Isso é algo interessante, você tem que avaliar. Outras vezes, algumas pessoas dizem, não devemos dar o dízimo, porque o dízimo não é do Novo Testamento. E dizem, não, é da lei. Mas, na verdade, não é da lei. É da dispensação anterior à lei. A dispensação da promessa. E quando você entende que a aliança, e volta também um outro princípio, daí a necessidade de você ter hermenêutica. É uma arte. A aliança de Deus com Abraão, ela se estende para a nova aliança. Então, aquilo que se aplica a Abraão, certamente se aplica a nós. Abraão precisou de crer, mas Abraão também ofertou e dizimou para o rei de Salém, que é Jesus, que é sacerdote. Ele era Melquisedeque. E Abraão deu dízimo de tudo. Então você vê, se Abraão deu dízimo, nós também temos que dar. Isso é um princípio. Mas um princípio ainda, uma maneira diferente de você ver, é entender que as exigências hoje, na dispensação da graça, são muito superiores às do Velho Testamento. Jesus disse, ouviste que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que se irá contra o seu irmão, já pecou. Então você vê, mudou o padrão. Mas não significa que matar pode. Não significa isso. Porque algumas pessoas falam, não, a lei passou. Mas será que de fato a lei passou? Acabou? Não tem mais lei? Na verdade, a lei não passou. Na verdade, nós é que passamos. E não precisamos mais de cumprir a lei no nosso esforço próprio. Porque a lei do Novo Testamento cumpre a lei do Velho. Porque uma dispensação acaba sendo mais abrangente do que a anterior. Por quê? Dispensação não é a revelação progressiva. Então, uma dispensação
acaba sendo mais abrangente, incluindo a anterior. Alguém fala, pastor, mas a dispensação da graça, ela inclui a lei? Sim, e vai além. Por quê? Se a lei dizia para não matar, hoje nós também não matamos. Agora, por que nós não matamos? É porque a lei diz? Não, nós não matamos porque Jesus disse que não deveria nem ficar irado com o irmão. A lei dizia para não adulterar. Hoje nós não adulteramos no tempo da graça. Mas fazemos isso porque estamos debaixo de outra dispensação da lei? Não. Fazemos isso porque Jesus disse, olha, só de olhar com intenção impura já pecou. Então, se só olhar com intenção impura já pecou, imagina então se eu vou adulterar. Compreende? Como uma coisa vai além da outra. Mas alguns teólogos fazem uma consideração que eu acho que vale a pena você saber e entender. Tem dois princípios que percorrem toda a palavra de Deus. Então é uma maneira fácil também de você compreender todas as épocas. Todas as épocas. Quais são esses dois princípios? A lei e a graça. Em todos os momentos tem uma revelação da vontade de Deus e tem uma expressão do seu amor gracioso. Em todas as dispensações. Então você vê lá no Éden, tinha uma lei? Tinha. Não comer do fruto. Mas tinha graça também? Tinha. Porque a Bíblia fala que Adão e Eva tinham que morrer. Eles deveriam ter sido condenados imediatamente. Mas Deus não quis. Deus não fez. Deus expressou graça. Deus resolveu esperar para trazer Jesus. Fez a promessa do Redentor. Então você vê ali a lei e vê a graça. Depois, na época do dilúvio, você tem lei. Qual que é a lei? O homem se corrompeu, não é? Tornou-se carnal, homicida. Então existe uma lei. Deus proibiu. Mas também tem graça. Por que tem graça? Porque Deus providenciou a arca, Deus viu graça, Deus encontrou, aliás, Noé encontrou graça aos olhos de Deus. Não é verdade? Então, no tempo de Abraão, você tem, obviamente, revelação da vontade de Deus. O Senhor não queria que descesse para o Egito. O Senhor revela a sua vontade. Mas também tem graça. Por que tem graça? Porque o nascimento de Isaac é inteiramente pela bondade de Deus. Você quer dizer que Abraão mereceu? Não mereceu. Ele tentou gerar de tudo quanto é jeito, acabou gerando Ismael. Ele fez o que não devia ter feito. O pai da fé chegou até a cair da fé indo para o Egito. Mas Deus ainda assim expressa graça. Aí você fala, não, na dispensação da lei não tem graça. Bom, a dispensação da lei é a lei na sua expressão maior. É a revelação do caráter de Deus. Nunca pense que a lei é ruim, a lei é boa, porque a lei revela Deus. A lei é a expressão do caráter de Deus. Mas tem graça também no Velho Testamento, no tempo da lei? Tem. Basta você ver Davi, por exemplo. Quando Davi pecou, ele deveria ter sido morto? Deveria. Por que Davi não morreu? Porque se arrependeu. Quando ele se arrependeu, ele experimentou graça. E daí ele diz no Salmo que a tua graça é melhor do que a vida. Então você vai ver em toda a Bíblia lei e graça.